Olá pessoal, tudo bom por aí? Vamos para uma aulinha bem legal de matemática? Vamos pegar a apostila. Eu já anotei aqui, a gente vai trabalhar hoje as formas espaciais e planas. Qual que é a diferença entre elas? Vamos achar a página primeiro, ó. Página 50. Vamos falar um pouquinho de formas geométricas, ó. E quando a gente está no primeiro aninho, lá na educação infantil também, a gente aprende o que são figuras planas. O que é isso? Na geometria, as figuras planas são figuras que a gente constrói só com linhas. Por exemplo, o círculo. Quer ver? Vou pegar um giz aqui para a gente só lembrar. Quais são as figuras planas que a gente mais conhece, né? Vamos ver aqui, ó. O círculo, o triângulo, o quadrado, o retângulo, são figuras planas. Porque ela só tem linhas, ela não tem faces. Agora com o texto vai ficar mais claro para vocês entenderem. Vamos lá. Você já ouviu falar em Oscar Niemeyer? Já? Sabe por que ele ficou famoso? Que conhecimentos da matemática ele dominava para produzir suas obras? Vejam as obras dele, um grande arquiteto. Ó. Conseguem ver quanta geometria tem aqui nas obras dele? Ó, Brasília aqui, gente, capital do Brasil. Enquanto vocês olham aí, a gente vai lendo, tá? Centro Cultural Oscar Niemeyer em Goiânia, Museu do Parque do Ibirapuera em São Paulo e Palácio do Planalto em Brasília. São obras desse grande arquiteto. Ele ficou conhecido no mundo todo pela qualidade, pela originalidade das suas obras. Vejam que bonito trabalho. O que isso tem a ver com matemática? Olhem as figuras geométricas aí, ó. Aqui esse vermelho grande, ó o triângulo aqui. E aqui, ó, esse outro aqui, ó, um retângulo vermelho. Aqui também, mas isso se a gente falar em figuras planas. E se a gente começar a olhar como formas espaciais, aquelas que ocupam espaço? Aí a gente vai começar a falar de sólidos geométricos. Então vamos lá. Os sólidos geométricos, virem a página 50 mais 1, 51. Você já reparou à sua volta como estamos cercados por formas geométricas? Essas formas inspiraram o arquiteto Oscar Niemeyer a revolucionar a arquitetura. Ele inovou usando formas geométricas em suas obras. Além das obras da página anterior, você talvez já tenha visto ou ouvido falar de outras, como o Edifício Copan em São Paulo, a Igreja da Pampulha em Belo Horizonte. Aqui tem um trechinho sobre a vida dele aqui, ó. Esse retângulo amarelo aqui, ó. Oscar Niemeyer nasceu em 1907 e faleceu em 2019. Foi um dos maiores representantes da arquitetura moderna, não só do Brasil, mas mundial. Foi ele quem planejou vários edifícios em Brasília, a capital do Brasil. Produziu mais de 600 obras pelo mundo. Além de misturar diferentes materiais em suas obras, como concreto e vidro, ele também combinava as formas geométricas curvas em um estilo próprio. Vamos retomar alguns conceitos. Vejam que aqui fala que nós temos muitas formas geométricas à nossa volta. Eu peguei algumas coisas aqui perto de mim para mostrar para vocês. Mas vamos lembrar os nomes primeiro, ó. Este daqui, ó. Isso daqui é um sólido geométrico que a gente chama de cubo. Esse é o cubo. Eu coloquei o nome dos mais comuns, o que faz mais parte da vida da gente, ó. O cubo, a pirâmide, a esfera, o cilindro, o cone e o paralelepípedo, ó. As outras figuras têm nomes mais complicados. Esses daqui são os mais comuns. Cubo, pirâmide, esfera, cilindro, cone e paralelepípedo. Fazem parte da vida da gente? Fazem. Querem ver, ó? Eu peguei aqui. O lugar que eu uso para guardar os meus gizes, vejam, é um cilindro. É uma latinha com formato de cilindro. Ele rola. Nós vamos falar sobre isso de rolar. O giz. Outro cilindro. O meu novelinho de barbante. Outro cilindro. E a minha garrafinha do plural? Mais um cilindro. Tem mais cilindro aqui? E paralelepípedos tem? Ó, uma caixinha de creme de leite, é um paralelepípedo.
Uma caixinha que eu peguei de remédio e coloquei do avesso, porque nós vamos estudar esses lados aqui, o que cada coisa tem um nome. Um cubo, ó, achei um, ó. Ó que bonitinho. Isso daqui é um cubo. Esse aqui também, ó. São 2 cubos que eu trouxe lá da escola, da nossa latinha de dados. E aqui, ó, outro cubo. Ó, tá vendo, ó? É um porta-CD, também tem o formato de cubo. Então, na vida da gente, tem muitos objetos que têm essas formas, com esses nomes. Cada formato tem um nome diferente. Quando a gente virar a página, a gente vai falar sobre poliedros e não poliedros. Mas o que é isso? Vamos entender direitinho. Você já realizou algumas classificações dos sólidos geométricos. Entre elas, fez uma classificação em que organizou os sólidos em 2 grupos, os poliedros e os não poliedros. Agora vamos registrar essa classificação, representando-as nos quadros. Siga as orientações do professor para realizar as diferentes classificações dos sólidos geométricos. Eu separei aqui, pessoal, em 2 grupos. Por quê? A diferença entre os poliedros e os não poliedros é porque os poliedros não rolam. Então, quer dizer que a minha latinha de giz, ela rola. Então, ela entra aqui, ó. Ela é um cilindro que rola. Que mais que rola? O meu novelinho aqui de barbante também rola, então ele não é poliedro. A minha garrafinha de água aqui do plural também rola, também não é poliedro. E o que é poliedro, então? O paralelepípedo, porque se eu colocar ele aqui, ó, ele não rola, ele para, porque ele para numa das suas faces. Ou seja, os poliedros têm faces que ficam fixas, assim, eles se apoiam numa base, né? Por exemplo, o paralelepípedo não é poliedro. Outro paralelepípedo, ó, ele fica fixo, também não é poliedro. O cubo não é poliedro. Os cubinhos, ó, os meus dadinhos, também não são poliedros. Então, como que a gente pode separar aqui em 2 grupos? Poliedros não rolam. Cubo, paralelepípedo e pirâmide. Vamos escrever aí? Cubo, que é uma palavra curtinha, né? Só tem 2 sílabas. Em compensação, paralelepípedo tem 7 sílabas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Paralelepípedo. E pirâmide, ó. Pirâmide, aqui tem acento, paralelepípedo e pirâmide também tem acento agudo aqui e acento circunflexo aqui. E aqui nesse outro espaço, para as figuras que não são poliedros, são aquelas que rolam. Então aqui a gente pode pôr a esfera, o cilindro e o cone. O cone, gente, é aquela figurinha que a gente chama de casquinha de sorvete, sabem? Vou desenhar uma aqui para a gente lembrar como é o cone. Vejam, o cone é assim, ele rola. O cilindro, a gente já viu, é esta figura aqui, ou giz. Então, o cilindro é assim. Olha o cilindro aí. E a esfera, a gente já sabe, né? É uma bola. Que eu não consigo desenhar ela em todos a maneira de ver ela do todo o seu contorno, porque ela acaba virando um círculo, né? Mas vamos dizer que a esfera seja assim, ó, como aqui a tampinha da minha garrafinha, só que dá a volta completa, como o planeta Terra, como as bolas de praticar esportes, a bolinha de gude. Ok, ó, tem mais coisa escrita aqui, ó. Tanto os poliedros como os não poliedros são formas geométricas espaciais, porque elas ocupam espaço. Elas são diferentes das figuras planas. As figuras planas só tem linhas, a gente desenha elas assim, quadrado, retângulo, triângulo, certo? Agora, esses outros objetos aqui, ó, eles são figuras espaciais, figuras geométricas espaciais. Vou tirá-las daqui da minha frente para a gente continuar. Na outra página, a gente vai ver um castelinho de areia, ó. Calvin Seibert é um artista de Nova York. Seu hobby é construir castelos de areia. Veja uma de suas obras. Que bonita, gente. Olha aí, ó. A minha tá diferente porque eu já colori. Eu fiz isso para chamar a atenção de vocês, ó, para as figuras geométricas que aparecem aqui.
Olha esses sólidos aqui, ó. São figuras geométricas espaciais. Vamos ver o que mais está escrito? As formas representadas nessa obra se parecem com quais sólidos geométricos, ó? Vamos ver? Ui. Ó, eu coloquei o nome aqui, ó. Essa que eu pintei de vermelho, ó, parecem pirâmides. E essas outras que eu pintei de verde, sem dúvida, parecem paralelepípedos. Então, aqui está perguntando quais sólidos geométricos se aparecem nessa obra. Então, vamos escrever aí, gente. Pirâmide e paralelepípedo. Não precisa colorir desse jeito, tá? Eu fiz isso só para vocês verem. Consegui destacar no meio de um monte de areia, no meio de um castelo feito, quais são os sólidos geométricos que a gente consegue ver aí, tá bom? Então, vocês têm que escrever pirâmide e paralelepípedos. Tudo no plural. Pirâmides e paralelepípedos. Ponto final. Virando a página, tem mais? Tem, olha que legal. Esta é uma obra de Hélio Oiticica, ó. Outro artista aí, ó. Colocar na página para ler para vocês enquanto vocês olham. Página 54. Esta é uma obra de Hélio Oiticica, que se encontra no Museu Inhotim, em Minas Gerais. Qual é a forma de sólido geométrico que predomina nessa obra? Ó, eu até peguei uma régua e contornei, ó. São paralelepípedos, ó, um pouco mais estreitos que esse, mas também tem a mesma quantidade de faces. Nós vamos aprender isso na outra folha. Então, qual é a forma que se assemelha e que predomina aqui? Paralelepípedo. Ponto. E depois, ó. Depois não, ó. Depois tem outras obras, ó. Na escultura abaixo, quais são as representações de sólidos geométricos que você identifica? Ó, tem uma porção de sólidos empilhados. Aqui tem um paralelepípedo, um cubo, uma esfera, outro cubo. Então, aqui está perguntando quais são, que nomes eles têm, a gente coloca, ó, cubo, que eu vejo aqui, ó, outro ali. Esfera, tem uma bem no centro. E paralelepípedo, ó, tem um aqui embaixo, ó, segurando toda essa pilha de coisas, ó. Então, vamos colocar o nome? Cubo, vírgula, esfera e paralelepípedo, ponto final. Certo? E depois, aqui nessa daqui, gente, vocês vão ter que me ajudar a lembrar, porque ela se refere aos objetos que nós temos na nossa sala de aula. Então, eu fui tentando lembrar. Identifique objetos da sala de aula ou da escola que lembram os sólidos geométricos identificados no quadro abaixo. Ó, então, vamos lá. Sólido geométrico, ó, como se chama esse mesmo? Paralelepípedo. O que eu me lembrei que tem na nossa sala de aula que tem este formato? O dicionário, a caixa de artes, sabe aquela caixinha que tem umas coisinhas dentro? E a caixa de colas, que nós temos uma caixinha de sapato para guardar colas e uma caixinha de sapato também forradinha para guardar artes. Então, são 3 objetos na nossa sala de aula que tem formato de paralelepípedo: dicionário, caixa de artes e caixa de colas. E esse formato aqui? O que tem na nossa sala de aula com formato de cilindro? Aí eu anotei o copo, o giz, os lápis e a lata de dados que nós temos, que eu forrei uma lata de, acho que era achocolatado, e a gente guarda os dados dentro. E toda hora vem alguém pedir emprestado. E esfera, o que nós temos de esfera na nossa sala de aula ou na escola? Aí eu anotei bolinha de gude, que a gente já usou para fazer uma experiência, e bolas usadas nas aulas de educação física. Bola de futebol, bola de basquete, bola de vôlei, bola de handebol, bola de tênis. Agora, com essa figura aqui, ó, eu não anotei nada, não. Nós temos lá no nosso armário um caleidoscópio com esse formato aqui, mas vocês não viram ainda. Eu vou mostrar para vocês quando a gente voltar para a escola, tá? Um caleidoscópio a gente fez lá na escola, é bem legal. Então, vamos anotar aqui. O que tem formato de paralelepípedo? Dicionário, caixa de artes, caixa de cola. O que tem formato de cilindro? Os copos, giz, lápis e a lata de dados. E o que tem na escola com formato de esfera? As bolinhas de gude e as bolas usadas nas aulas de educação física, tá bom?
Tranquilo? Virando a página tem mais? Tem. Tem os nomes das partes. Vejam aí, ó. Aqui, ó, nós temos um paralelepípedo. Mas vamos ler primeiro o que vem antes. Os poliedros e seus elementos. Aqui nós vamos falar só dos poliedros, aqueles objetos que não rolam. Agora você vai trabalhar com os poliedros disponibilizados pelo professor e aprender a identificar seus elementos. Todo poliedro é formado por faces, arestas e vértices. Vamos entender direitinho esses nomes? O que são faces? Ó, as faces são os lados. Vejam aqui, ó, cor de rosa. Ó, eu fiz aqui um paralelepípedo também, ó, e até escrevi aqui, ó, face, face, face. Outra face, aqui tem face e aqui tem face. São os lados, né? Então, todos os paralelepípedos têm, todos os poliedros, na verdade, têm face, tem aresta, ó. As arestas são essas dobrinhas aqui, ó. Vejam, aqui eu pintei de vermelho também. Vejam as arestas aqui deste paralelepípedo, ó. Aqui, ó, onde eu pintei de vermelho, ó, são as arestas, ó. Outra aqui, outra aqui. Tem várias. São as arestas. E o outro nome? Vértice. O que são os vértices? São esses biquinhos aqui, ó, onde as linhas se encontram. Chamam vértices. Eu pintei aí na minha também, ó. Meio laranjinha aqui, ó. Uma vértice aqui, outra vértice aqui, outra vértice aqui, outra vértice aqui, outra aqui, outra do outro lado. Todas as pontinhas do meu paralelepípedo são vértices. Face, vértice e arestas. Então, vamos agora preencher essa tabela? Agora tem que contar com muita atenção, hein? Complete o quadro com a quantidade de elementos dos poliedros. São 3 elementos, face, arestas e vértices. Então, vamos contar. Paralelepípedo. Vamos contar junto aqui nós todos. Ó. O paralelepípedo tem, vou contar até com esse aqui, ó. E vou marcar para não repetir, ó. Uma face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces, 6 faces. Marquei todas. Então, aqui, ó, paralelepípedo, quantas faces tem? 6. Quantas arestas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todas as dobrinhas. 12 arestas. E vértices, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Então, vamos anotar primeiro o paralelepípedo. 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. E a outra figura? O cubo. Tem alguma diferença? Ele parece um paralelepípedo, só que ele é mais achatadinho, né? Então, vamos fazer com o dado, ó. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anotando. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12 também. Quantos vértices? Quantos biquinhos? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 8 também. Igualzinho, gente, ó. A quantidade de faces, de arestas e de vértices do paralelepípedo e do cubo são iguais, ó. Agora, essa outra figura não, hein, gente, ó. Essa outra figura aí, o nome dela é prisma de base triangular. Então, vamos contar quantas faces tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Porque tem 3 em pezinhos, mais um em cima e mais um embaixo. Então, tem 5 faces. E vértices? Vamos contar quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 embaixo, 7, 8, 9 na vertical. 9 arestas. E vértices quanto tem? Os biquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices.
Se a gente tivesse com o objeto na mão, seria muito mais fácil, né? Se a gente estivesse na escola, né? Poderíamos pegar esses objetos na mão. Mas vamos tentar entender aqui. Depois, quando a gente retomar, quando a gente voltar às aulas presenciais na escola, eu vou fazer isso tudo de novo para vocês, tá, gente? Isso daqui, como chama essa figura verde aqui? Pirâmide de base triangular, ó. Vamos contar quantas faces tem, ó. Uma que eu vejo, duas que eu vejo, três que eu vejo e uma lá atrás. Então, são 4 faces. E arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. E vértices? Quantos biquinhos tem, ó? 1, 2, 3, 4. Só tem 4. Agora, a pirâmide de base quadrada muda um pouco. Ela tem uma face a mais. Então, ao invés de 4, ela tem 5. Ela tem 2 arestas a mais. Então, ao invés de 6, ela tem 8. E ela tem também uma vértice a mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos preencher essa tabela direitinho, gente? Ó, então, vamos lá. Vamos por figura. Que poliedro é esse aqui? Paralelepípedo, 6 faces, 12 arestas, 8 vértices. Outro paralelepípedo, outro poliedro aqui, o cubo. 6 faces, 12 arestas, 8 vértices. Igualzinho o paralelepípedo, ó. E aqui, que outro poliedro é esse? Ó, esse daqui é um prisma de base triangular. Tem 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. E essa outra figura aqui? Essa se chama pirâmide de base triangular. Tem 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. E aqui, ó, esse já é uma pirâmide de base quadrada, ó. 5 faces, 8 vértices, 5 arestas. Aí troquei, gente. 5 faces, 8 arestas e 5 vértices, perdão. Tá? 5, 8, 5 de novo. Viram como as figuras têm formatos diferentes e muda tudo? Uma face a mais representa mais arestas, mais vértices. Tudo aumenta quando aumenta a quantidade de faces. As faces dos poliedros. Vamos voltar a falar só de poliedros, tá? Use a folha de sulfite disponibilizada pelo professor, apoie os poliedros sobre a folha e contorne a face que fica apoiada. Proceda da mesma maneira para todas as faces. Na verdade, aqui a proposta seria a seguinte, gente. A gente pegar um cubo e colocar o cubo acima, apoiado num papel. E depois ver que esse cubo tem as faces sempre no formato quadrado. Já marquei aqui, ó. Depois a gente pegaria um paralelepípedo. Quando a gente apoiasse o paralelepípedo aqui, riscasse em volta, pegasse aqui um lápis assim, riscasse em volta, a gente ia ver que o paralelepípedo tem a base retangular. E se a gente pegasse aqui uma outra peça aqui, por exemplo, uma pirâmide de base triangular, a gente ia apoiar no chão e a gente ia perceber que o que ia marcar no chão quando a gente contornasse em volta teria o formato de triângulo. Então, aqui eu deixei 3 anotados para a gente fazer. Mais importante, gente, é vocês usarem uma régua e juntar direitinho os pontinhos. O quadrado tem que ter os 4 lados iguaizinhos, então aí vocês contam os pontinhos, tá? Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de altura, então aqui também tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque cada linha representa um lado. Os 4 lados sendo iguais, tem que ter a mesma quantidade de pontinhos. No triângulo, não, mas procurem sempre pegar o lápis firme, gente, ó, e de um pontinho para o outro, ó, sem sair dos pontinhos que estão no caminho. Com uma régua fica bem legal. E aqui, ó, um retângulo, que eu já sei que tem 4 lados, mas tem 2 iguais e outros 2 diferentes desses 2. Esse igual a esse e esse igual a esse. Aí conta 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, aqui também tem que ter 5. Firme na mão ou usando uma régua, que aí fica melhor ainda. E do lado eu coloquei o nome, ó. Isso é um quadrado, esse é um triângulo e esse é um retângulo. São figuras planas essas, são feitas só de linhas, tá?
Façam com calma esse daqui do pontilhado, bem gostoso de fazer. Esse outro de casa eu vou fazer junto com vocês também. É bem tranquilo, ó. Veja a forma de alguns objetos. Ó, uma pirâmide aqui, ó. Dá pra ver se ela é base quadrada ou se ela é base... Acho que ela é base quadrada. Aqui, ó. Aqui é um cone. Lembra que eu desenhei pra vocês? Tanto ele pode ser pra cima como pra baixo, ó. Olha o cone aqui, pra cima ou pra baixo. A casquinha de sorvete, ó. E esse daqui é um paralelepípedo, isso aqui é um cilindro, só que bem achatadinho, né? Ao invés de ser um cilindro como esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é mais curtinho, mais baixinho. O que é para fazer? Contorne de azul o objeto que tem a forma de paralelepípedo. Qual deles é um paralelepípedo? Este aqui, ó. Contorna de azul. Contorna de vermelho o objeto que tem a forma de cilindro. Aqui, ó, laranja. Depois, contorna de vermelho o objeto que tem a forma de pirâmide. Aqui, ó, a pirâmide aqui, ó. Vermelho. E de verde, o que tem forma de cone, ó. Aqui, ó, o chapeuzinho do palhaço que a gente usa em festa. Também é um cone, tá bom? E aqui nessa outra? Ai, que bonito isso, gente. Castelinho de areia, olha que legal. Eu vou ler para vocês. Veja outros castelos de areia, escreva o nome dos sólidos que você identifica, ó. Dá pra ver aqui, gente, ó. Essa parte aqui, ó, da torrinha, ó, é um paralelepípedo. E em cima, ó, isso são pirâmides. Então, eu consigo ver nesse castelinho de areia, duas figuras geométricas, ó. A pirâmide e o paralelepípedo. São dois sólidos geométricos. E aqui, o que eu consigo ver? Se eu observar de longe, assim, eu sei que eu vejo a pirâmide. Mas essa pirâmide é construída com essas bolinhas. Qual é o nome desse sólido? Esfera. Então, aqui eu vejo pirâmide e paralelepípedo. E aqui eu vejo esfera e pirâmide. Ok? Bonito, né? Difícil de fazer isso. Na escultura abaixo, assinale P as formas que representam poliedros. Querem dizer as figuras que não rolam. E NP, aquelas que não são poliedros. Então, vamos lembrar. As que não são poliedros são as que rolam? Então, já achei aqui, ó. As que rolam, que não são poliedros, são as esferas. Já vou pôr NP aqui, ó. Que aqui tá pedindo, ó, NP quando não for poliedro. Aqui tem uma esfera, outra esfera, tudo NP. Nada disso é poliedro. E depois eu ponho P nas que são poliedros, ó. A palavra poliedro quer dizer vários lados. Então, isso ajuda a gente a entender, ó. P, tá vendo? De poliedro, é uma figura que não rola, tem várias faces, vários lados, por isso que chama poliedros. Muitos lados, muitas faces. Olha outro aqui, tá vendo? Então, o que é para fazer? Colocar o P nos poliedros. Achei aqui outro, ó. Então, aqui tem um P, aqui tem outro P, aqui tem outro P. Aqui também tem um, ó. Um poliedro pequenininho aqui. O resto tudo não são poliedros, ó, as esferas. E esse cone aqui também não é. E por que tem uma linha aqui embaixo? Que poliedros você identificou? Só dois, né? O cubo e a pirâmide. Ó o cubo aqui, ó. E a pirâmide aqui. Esses daqui são poliedros, ó. Tem faces e não rolam. Tá bom? Ficou uma aula comprida, gente? Mas é só de figuras geométricas, então por isso que eu não interrompi no meio. Então, vamos fazer até o final, até a página 59. E tem mais um, até a página 60, para vocês fazerem em casa com a ajuda de alguém, ó. Observe os objetos da sua casa. Escreva no quadro o nome de alguns deles, que lembram as formas dos poliedros, ó. O que você tiver em casa que seja paralelepípedo, a caixa de alguma coisa. O que você tiver em casa que tenha formato de esfera. O que você tiver que tem formato de cilindro e o que você tiver que tem formato de cubo. Aqui pede mais de um? Não. Nome de alguns objetos. Então, o que vocês tiverem em casa, ó, saiam com a caneta e com sua apostila e fica olhando ali, ó. Ah, olha ali, uma caixa de sapato, anoto aqui poliedro. A minha bola de futebol, anoto aqui na esfera. Ó, meu copo de tomar suco, anoto aqui no cilindro. Meu dadinho de jogar, coloco aqui no cubo, tá bom? Sem problemas? Então, vamos até a página 60 hoje. Opa, bastante coisa. Eu vou passar essa aula numa sexta-feira, eu sei que não é o combinado.
Mas é porque a gente não pode deixar essa matéria toda para trás. E como tem muito a ver com arte, porque as figuras geométricas a gente vive desenhando e usando essas figuras, falamos do arquiteto Niemeyer, que é um grande artista, eu achei bem adequado fazer na sexta-feira, tá bom? Terminamos aqui. Na segunda-feira é português. A gente se vê no nosso encontro de toda semana, tá bom, gente? Fiquem bem, caprichem. Qualquer dúvida, liga pra mim, tá bom? Tchau, queridos. Até a próxima aula.